Boa tarde, gente, tudo bem? Nós vamos iniciar agora um novo conteúdo, né? Que são as equações do primeiro grau, só que agora com duas incógnitas. O que significa isso? Que a gente vai trabalhar agora com duas letras. Geralmente, a equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela apresenta assim, ó, ax mais by igual a c. O que significa essas letras? A incógnita que a gente está falando aqui, ó, é o x e o y. Então, o x e o y são as incógnitas, tá? O que são essas incógnitas? Incógnitas são os valores que eu desconheço, que eu ainda quero saber, que eu ainda vou aprender a achar esses valores. Já o A, o B e o C são chamados de coeficientes. O que são esses coeficientes? São os números que acompanham essa incógnita. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 2x mais 3y igual a 5. O x e o y são as minhas incógnitas, aquilo que eu estou procurando o valor, que eu quero descobrir. O 2, o 3 e o 5 são os meus coeficientes. O 2 está acompanhando o x, então é um número que acompanha a incógnita x. O 3 é um número que acompanha o y, o 3 é o coeficiente que acompanha a incógnita y. E o 5 é o coeficiente sozinho ali, é como se fosse o resultado final, ok? Então, assim que se representa uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Na atividade 2, eu passei uma lista de frasezinhas, né, de sentenças, para você transformar essas sentenças do português para a linguagem matemática, transformar numa equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá joia? Então, vamos começar a ler aí, para a gente poder resolver? Continuando aí. A número 1 da atividade 2 está escrito assim. Vamos fazer a correção agora. Represente cada situação por meio de uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Letra A. A quantidade de pães franceses menos a de pães doces é igual a 3. Então, eu vou representar uma quantia que eu tenho por uma incógnita e a outra quantia por outra incógnita. Então, ele diz que a quantidade de pão francês, eu vou dizer que o pão francês é x. Menos, você vai colocar o sinalzinho de menos. Menos os dos pães doces, vou representar o pão doce por y. É igual a 3. Prontinho, eu só vou montar uma equação, eu não vou resolvê-la por enquanto, eu ainda não ensinei, tá joia? Letra B. Estela pagou R$83 por 3 CDs e um DVD. Eu vou chamar o CD de X, ela comprou 3, então 3X. Mais um DVD, eu posso colocar um Y ou simplesmente Y, tá certinho. Deu quantos reais? R$83. Prontinho, é bem simples. Letra C. Ele falou assim, a distância rodoviária entre Londrina, Paraná e Ponta Grossa, Paraná, mais a distância entre Ponta Grossa e Curitiba, no Paraná, é aproximadamente 380 km. Então, a primeira distância de Londrina a Ponta Grossa, eu vou chamar de X. Mais a distância de Ponta Grossa até Curitiba, de Y. Dá quantos quilômetros? 380 quilômetros. Prontinho, representei a minha equação. Ok? Letra D. A soma do quíntuplo da idade de Márcio com a metade da idade de sua mãe é igual a 78. Primeiro a gente lê, depois a gente volta fazendo. Então, ó, a soma, então ele vai somar alguma coisa. Do quíntuplo da idade de Márcio. Como eu não sei qual é a idade de Márcio, vou chamar de X. Quíntuplo é 5 vezes, então vai ser 5 vezes a idade de Márcio. Mais a metade da idade da sua mãe, eu não sei. Metade eu vou dividir por 2, então eu vou chamar que a idade da mãe é Y e vou dividir por 2. Dá quantos anos? 78. Prontinho. Vamos fazer aqui do lado? Letra E. A quantidade de meninos menos a de meninas do 8º ano é igual a 50. Nossa, fácil chamar de meninos. X menos de menina Y é igual a 50. Isso, né? Deixa eu ler direito aqui. Quantidade de meninos menos a metade. Certinho. F. Paula pagou R$120 por 3 CDs. Mesma coisa desse aqui, né? 3 CDs e um DVD. Então, ela comprou 3 CDs mais um DVD. Dessa vez eu nem vou colocar um. Vou colocar só Y. Ela pagou quanto, gente? R$120. Letra G. A soma do quíntuplo
quíntuplo da idade de Bruno é igualzinho essa aqui de 78, ó. A idade de Bruno eu vou chamar de x. Então, o quíntuplo, 5x. Soma, né? Ele falou que era uma soma. Com a metade da idade de sua mãe, metade vou dividir por 2. De novo, é igual a 78. Aí só mudou o nome da pessoa, né? Na verdade, o probleminha foi o mesmo. H. O perímetro de um retângulo com lados de medidas x e y é 48. Agora, presta atenção nesse. Vamos só desenhar um retângulo rapidinho aqui pra gente entender. Se eu falar que a altura do retângulo é x, esse lado também vai ser x, não vai? Se eu falar que o comprimento é y, esse lado também vai ser y. Então, quando eu for fazer o perímetro, eu vou somar tudo, não vou? Então, eu vou somar x mais x, 2x. Y mais y, 2y. É igual a quanto aí, gente? 48. Então, você tem que lembrar que quando eu trabalho com retângulo, eu tenho 2 comprimentos e 2 alturas, tá joia? Então, por isso que fica 2x mais 2y igual a 48. Letra I. No sítio de Pedro, há x galinhas e y porcos, em um total de 140 pés. Pés. Ele tá falando em pés, não tá? Então, olha lá. Quantos pés tem uma galinha? Não tem 2? Então, na letra I, se eu chamar o x de pé de galinha, vão ter 2 pés. 2x. Cada galinha tem 2 pés. E quantos pés tem um porco? Não é 4? Então, você está trabalhando com porco, eu vou chamar o porco de y, vão ser 4 pés de porcos. No igual a 140 pés. Então, assim, quando você vai ler, você lê até o fim pra você entender o probleminha. Se eu estivesse falando assim só de bicho, tem 140 bichos. Aí você colocar que era galinhas, x, mais y, x, galinhas mais porcos, 140. Mas ele não falou que era só bicho, ele falou que era pé. Então, se eu estou trabalhando com o pé, eu vou ver a quantidade de pé que tem cada bicho. A galinha tem 2 e o porco tem 4. Ok? Número 2 aí, vamos lá? Na número 2, a idade de Gabriela é x anos e a idade de sua irmã é y anos. Nessas condições, escreva uma equação que expresse cada uma das seguintes situações. Letra A. A diferença entre a idade de Gabriela e a idade de sua irmã é de 5 anos. Qual a idade de Gabriela? X menos a idade de sua irmã, y. Essa diferença vai dar 5 anos. Representei por uma equaçãozinha. Letra B. 2/5 da idade de Gabriela é igual ao dobro da idade de sua irmã. 2/5 da idade de Gabriela. A idade de Gabriela é x, então é 2/5 de quem? De x. Você pode até colocar um sinalzinho de vezes aqui, que 2/5 de alguma coisa é vezes aquela coisa, né? Aí, continuando. É igual ao dobro da idade de sua irmã. Dobro é 2 vezes. A idade da irmã é y, então vão ser 2y. Por último, aí a letra C. Diminuindo 5 anos da idade de Gabriela, as duas idades ficam iguais. Diminuindo 5 anos da Gabriela. A Gabriela tem x menos 5. Vai ser igual às duas idades. Então, igual à idade de quem? Da irmã dela, y. Prontinho, gente. Representei todas as situações que eu tinha por uma equaçãozinha do primeiro grau, com 2 incógnitas. Ok? Beijo pra vocês, até a próxima.